Compartilha! Boa noite! Vamos compartilhar, meu povo! Vamos compartilhar. Bora lá, noite de aprendizado. Aninha, seja bem-vinda no Instagram. Pessoal, boa noite. Vou dar alguns minutinhos para vocês compartilhar essa live. Tá? Vou deixar aqui a música do suspense, porque hoje promete. Então clica aqui nesse aviãozinho e chega lá para a quantidade de pessoas que vocês possam compartilhar. Vai! Bora, compartilha! Hoje tem muito aprendizado, né, pessoal? Boa noite, Nizete. Deixa eu puxar mais pra cá, pertinho de mim. Maravilhosa. Já me conheceu? Não, né? Então aguarde aí pra gente se conhecer pessoalmente. Bora, compartilha, gente. Estamos com 13 pessoas. Vamos aumentar esse Instagram. Bora, me ajude. Ó, vocês precisam clicar aqui nesse aviãozinho, mandar para aquelas pessoas e curtir no coraçãozinho. Porque se você curte no coraçãozinho e manda boa noite para mim, o Instagram vai entender que essa live é relevante. Então ela vai alcançar mais pessoas. Então vamos fazer a tarefinha de hoje, já começa com o desafio. Compartilhar aqui no aviãozinho. Muito coraçãozinho e muito compartilhamento, tá? Que aí vocês me ajudam e eu também posso ajudar milhares de pessoas, tá bom, pessoal? Eu digo sempre que o meu trabalho sozinha não funciona. Eu não trabalho sozinha, eu preciso de vocês na minha vida. Então corre e faz isso. Já a gente começa. Vamos lá. Boa noite, meus amores. Isso que é coraçãozinho. Bora, 17. Vamos subir para 20, para 20. Bora, pessoal. 18. Ana Paula, saudade! Um cheiro, um cheiro, um cheiro. Obrigada, pessoal, pelo compartilhamento de vocês. Estamos aí com 18 pessoas. Eu tenho certeza que essa live pode chegar a mais quantidade, mas você precisa fazer aí, me ajudar, né? Marquinhos acabou de entrar, Marquinhos ali da Saber Viver, o diretor da Saber Viver. Então, um profissional aí de referência, que tem ajudado milhares e milhares de pessoas, tá? Minhas alunas queridas estão aqui. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço para vocês primeiro, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para minhas alunas, Angélica, Marineide, Eudima, deixa eu ver aqui, esse povo bonito, tá? Deixa eu mandar um abraço para vocês, tá bom, gente? Como é importante a gente poder mandar um abraço para vocês, tá? Daiane, minha secretária, maravilhosa. Tem aí o futuro terapeuta, pastor Alexandre. Um abraço, pastor Alexandre. Seja bem-vindo. Tem a Raquel, querida, minha aluna. Rafaela, minha amiga. Gente, Aninha, que eu não conheço, mas ela quer me conhecer, vai dar certo. E vocês vão compartilhando, viu, gente? Pessoal, ó... Deixa eu ver, acho que é Elisamar. Ah, minha aluna querida, Ogina. Enfim, Nilzete, meu Deus, vou dar um abraço para todo mundo aqui.
Ana Paula, todos vocês que entraram, 20 pessoas, é o que eu falei pra vocês. Se vocês me ajudarem, a gente consegue alcançar mais gente, tá? Pessoal, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Vocês vão clicando aí no coraçãozinho, vão mandando para aquelas pessoas que vocês conhecem. Me ajudem, tá? Hoje, vocês estão me ouvindo bem? Então, fala aqui pra mim, tá travando? Tá? Fernando, seja bem-vindo a essa live, querido. Prazer que você está aqui nessa live, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Enfim, Carlos, amigão aí nosso, seja bem-vindo também. Então, gente, essa live hoje, vocês sabem, né, que eu sou responsável pelo Instituto Vida. A maioria que me conhece sabe que eu sou a diretora do Instituto Vida, o Instituto de Saúde Mental Vida. E a gente tem vários terapeutas em formação, alguns terapeutas já são formados, já estão atuando, só que eu percebo que ainda existe bloqueios para serem destravados. E também eu percebo que muitos terapeutas ainda estão perdidos nesse campo novo, né? Nessa carreira nova de terapeuta. Então, mediante aos meus atendimentos no consultório, mediante as aulas que eu tenho dado, mediante alguns alunos que têm me passado feedback, a gente passou aí um desafio para os terapeutas que estão em formação, que eles deveriam fazer uma live, fazer uma roda de conversa, fazer uma palestra, e eu tô vendo algum desenvolvimento de alguns terapeutas, né? Tô muito feliz, mas eu acredito que a gente precisa... Alessandra, próxima turma, seja bem-vinda, querida, aqui no meu Instagram, aluna nova de psicanálise, seja bem-vinda. Para quem não sabe, a gente está com turma aberta para terapeutas e para psicanalista, duas formação aí que está crescendo demais, tá certo? Então, voltando ao assunto. E eu percebo que tem muitos terapeutas ainda perdidos, até mesmo no manejo terapêutico, até mesmo, eu digo, nas redes sociais, né? Então, eu vejo que ainda tem um pouco, assim, perdido, sem saber o que fazer, sem saber como atender paciente, uma demanda grande, ou também aqueles que não têm nenhum paciente ou nenhum cliente. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje aqui? Eu tenho um convidado especial que é a Lívia. Lívia é minha aluna, tá? Ela é da turma 5, ela já está atendendo e eu trouxe ela para ela falar um pouquinho aí a respeito dos atendimentos dela, como tem sido essa vida de terapeuta. Mas antes da Livinha entrar, né, eu quero dar uma aula para vocês. Então pegue aí caneta, papel, tá? Eu quero que vocês peguem caneta, papel, para que a gente comece a focar na aula. Eu vou desativar os comentários, gente, daqui a pouquinho, para que eu não tire aqui o foco, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o nosso tema? Nosso tema é Jornada dos Terapeutas Referência ou Diferenciado. Então, a minha primeira pergunta para vocês, meus amores, o que é ser um terapeuta diferenciado? O que é ser, enfim, um analista diferenciado? O que é ser um psicólogo diferenciado? Essa palavra mostra o que para vocês, tá? A primeira minha pergunta, fala aqui, o que é ser um profissional diferenciado? Eu quero que vocês escrevam aqui, tá? É a minha primeira pergunta, tá? Se você sabe o que seria ser esse profissional diferente, né? Esse profissional que hoje ele é solicitado. Nós estamos, você sabe, saindo da pandemia e provavelmente retornando essa pandemia, queira eu, queira Deus que não aconteça esse retorno, mas nós saímos aí da pandemia, percebemos que muitas pessoas tiveram que ir para o online, começar a desenvolver, né, a aptidão para redes sociais, para o online. Então a gente passou aí por uma transição do presencial para o online. Então, o que seria ser esse terapeuta, esse profissional? Eu quero que vocês me respondam. Esse profissional diferente ou de referência, é a minha primeira pergunta. E a gente vai começar com, eu digo assim, nesse primeiro momento, tá? Eu quero que vocês continuem compartilhando e que você não saia dessa live, porque essa live não vai ficar gravada, tá? Essa live, ela vai ficar
até o momento que a gente concluir. Depois não vai ficar mais essa live gravada. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é se vocês já pararam para pensar ou já pararam para estudar essa diferença de profissões, né? Por exemplo, existe o psicólogo, existe o psicanalista, existe o terapeuta e existe o psiquiatra. Vocês sabem que existe uma categoria de profissionais da área da saúde mental. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você é um terapeuta, se você é um psicanalista, ou, não vou falar do psicólogo aqui, porque psicólogo tem um CRP, sabe onde tem que atuar, sabe como precisa atuar, sabe que são, né, regulamentados dentro do CRP, sabe que tem obrigações como profissional da área da saúde mental. Então, eles têm um código de ética a seguir, eles têm o CRP para ser direcionado. Agora, eu quero saber dessas pessoas que estão numa profissão livre, como terapeuta, psicanalista, tá? Se você sabe o que você pode fazer como terapeuta ou como psicanalista e o que você não pode fazer. Porque para mim iniciar aqui a live para você e dizer assim, fulano, você é terapeuta. Qual tipo de paciente ou de cliente que você pode atender? Ou como você pode se expor diante da internet? Ou como você pode ganhar dinheiro com a terapia? Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é esse alinhamento e essa diferença das profissões, tá? Como vocês sabem, eu atuo como psicanalista. Tá certo? E aí eu preciso que vocês entendam o que é ser psicanalista, o que é ser terapeuta, o que é ser psicólogo, tá? Primeiro ponto aqui para que vocês possam ter esse alinhamento na profissão de vocês. Eu vejo muitas alunas querendo ser psicóloga ou, né, não sabe ainda onde que está enquadrado dentro da terapia, não sabe qual a profissão que ela exerce, não sabe a função que ela tem. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, vamos lá. O primeiro alinhamento que eu vou fazer com vocês aqui é sobre essa diferença. Eu até dei uma aula, né, de manejo dentro da psiquiatria e da psicologia, falando sobre essas profissões. Pessoal, primeiro, a psicologia, tá? Como todo mundo sabe, ela é 5 anos de graduação, tá certo? Ela tem um CRP, que é um Conselho Federal de Psicologia, e esse Conselho Federal de Psicologia, ele traz algumas regras do que o psicólogo pode fazer e do que o psicólogo não pode fazer, tá? Assim como um terapeuta, um psicanalista, o psicólogo, ele também tem, né, eu digo assim, a ética profissional e ele precisa seguir a ética dentro do código do CRP. Então, por exemplo, tem situações que o psicólogo também não vai poder intervir, assim como um psicanalista, como um terapeuta, tá? Toda profissão, ela vai ter sim alguma situação que eu vou ter que transferir para um outro profissional. Então, o psicólogo, ele tem esse código de ética, né? Enfim, o Conselho Regional de Psicologia para seguir. E eu baixei aqui alguns códigos, né? Alguma situação que o psicólogo pode fazer, como eu também vou falar do psicanalista e do terapeuta, como você pode atuar, né? Onde você pode atuar. Deixa eu só achar aqui, pessoal. E aí é tão importante vocês passarem por esse momento de aprendizado para que vocês não venham se perder, tá? A primeira coisa que um psicólogo ele pode fazer, tá? É dar laudos, certo? Fazer testes avaliativos. Ele também pode fazer avaliação para cirurgia, acompanhar numa cirurgia que a gente fala que é de gravidez. Então, o psicólogo, ele tem algumas situações que é somente do psicólogo. Ninguém mais pode fazer. Ninguém. E uma dessas coisas são testes avaliativos, né? Que a gente fala que é a questão da psicologia de avaliação, enfim, de avaliativa. Então, o psicólogo tem situação que é somente ele que pode fazer. Como, por exemplo, trabalhar dentro do fórum, trabalhar no Detran,
tá? Dentro de um hospital. Isso é categoria de um psicólogo. Ele pode atuar dentro de um hospital, ele pode atuar dentro do Detran, ele pode atuar dentro do Tribunal de Justiça, ele pode atuar nesses órgãos que a gente fala que precisa ter testes avaliativos, que precisa ter laudos psicológicos. Eu digo assim, é só do psicólogo, tá? O psicanalista, pessoal, ele é uma profissão livre, que ele pode atender o paciente dentro também do estado emocional e psíquico. Ele pode. Só que o psicanalista, ele também tem a sua limitação. E uma das limitações do psicanalista é que ele não pode dar laudo. Ele não pode dar laudo, tá? Por exemplo, caso você atenda um paciente que ele venha aí de uma situação crise, de uma situação muito grave, que ele vai precisar ser medicado, que ele vai precisar de uma intervenção mais complexa, né, que a gente fala muitas das vezes de internação de um hospital mental, enfim, nosso lar. Ele tá vindo uma situação crise mesmo aí de pensamento suicida. Então ele vai precisar de uma intervenção, certo? Psiquiatra e psicólogo. Então são as duas que eu digo assim, as duas profissões que nesse momento de uma intervenção hospitalar são os dois profissionais que entram para atender esse paciente. Então, o psicanalista, eu quero que você entenda uma coisa bem importante aqui. O psicanalista, ele trabalha dentro da saúde emocional do paciente, sim, e da mental também. Só que vai chegar uma situação que o teu paciente vai estar tão grave, né? Ou você vai conhecer esse paciente que nesse momento é só a psiquiatria que vai poder acolher esse paciente, tá? Eu sempre falo nas minhas aulas e sempre vou falar, cuidado para você não achar que você é Deus e você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Não, gente, eu sempre falo e vou falar, cada qual no seu quadrado, tá certo? Porque ali quem tá é uma pessoa, é um paciente, é um cliente que precisa de um acolhimento sério e que se eu não atendê-lo adequadamente, eu posso prejudicar aquele paciente, não ajudá-lo, tá? Então, a psicologia, ela tem o seu papel, a psicanálise também tem o seu papel e o terapeuta também tem o seu papel. Então, vamos lá. A psicanálise hoje, ela é reconhecida, né, como uma lei, tanto na educação como trabalhista, né, uma profissão livre, que quando você se forma, tem algumas fundações, instituições, que eles fazem aí a formação em psicanálise mais ou menos 1 ano e 1 ano, 2 meses, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, mas quando você percebe que a psicanálise ela está bem complexa, bem completa, a gente sempre fala, são 2 anos. Por quê? Porque fora a formação que você vai ter, certo? Você ainda vai clinicar, você ainda vai para os estágios. Então, quando a psicanálise, você está concluindo a sua formação, você vai ter um momento da clínica, paciente, né, e terapeuta ou analista, tá? E o psicanalista é tão importante que ele tem a abordagem, né, analítica, ele vai trabalhar aquela abordagem específica. A psicologia, por ela ser uma profissão muito ampla, ela atende, por exemplo, a educação, o esporte, o social, deixa eu ver aqui, a justiça, né? Então, a psicologia é uma profissão ampla que ela tem sim bagagem para atender em várias demandas. Calma, eu vou chegar lá. Vou chegar lá, Aline, já chego. Então, o psicólogo, ele precisa estar enquadrado nesses 5 anos de faculdade e quando ele termina a faculdade, mesmo que ele receba um diploma de, né, exemplo, colegial, termine a psicologia. Mas se ele não for para um CRP e registrar, né, eu digo assim, credenciar aquele CRP, ele não consegue ser ativo. Então, mesmo que ele receba um diploma, ele só pode ser considerado psicólogo quando ele entra dentro do CRP. E esse CRP, ele tem leis, né? Eu digo assim, leis que você precisa cumprir. Uma que eu fico muito assim, um pouco chateada, né? Eu tô falando de mim, viu, pessoal? Não é de ninguém.
É quando fala que a psicologia ela tem que ser neutra na questão da religião. Não por eu ser cristã, tá, gente? Eu sei que tem muita gente aqui que não é cristã, tem muita gente aqui que não frequenta a igreja, que tem Deus no coração, e isso é maravilhoso, ter fé em Deus. Mas uma coisa que eu fico amarrada dentro da psicologia é quando ela não permite eu falar da espiritualidade, né? Então, eu percebo que hoje, acredito que até alguns médicos estão identificando que a espiritualidade, ela é muito beneficiada dentro de uma cura. Então, pessoas que têm depressão, pessoas que têm, por exemplo, câncer, que estão enfrentando situações graves de saúde, quando essa pessoa ela se conecta não com a religião, não, enfim, com a igreja, com as paredes da igreja, não. Mas quando ela se conecta com o espiritual, ela recebe ali forças para sair daquela dificuldade. Então é uma coisa que eu percebo, por isso que muitas das vezes eu digo assim, eu sou psicanalista, né? Porque a psicanálise, ela já me dá uma abertura para falar sobre religião, ela já me dá uma abertura para me expor mais, né, essa conexão com a espiritualidade. Mas respondendo a pergunta da Aline, o psicólogo, ele atende várias áreas. O terapeuta e o psicanalista, ele não pode atender várias áreas. Existe, por isso mesmo, na realidade, eu acho que é a Aline, né? Aline, a questão do ateu, eu acredito que até o ateu ele crê em alguma coisa, né? Então até o ateu ele crê em alguma coisa. Eu tenho amigos que são ateus, tenho professores que são ateus e eles creem em alguma coisa. Então eu não estou falando da palavra Deus, eles creem em algo e eles se apegam em aquilo, né? Então estou falando a espiritualidade, ela não é apenas a pessoa de Deus, mas muitas das vezes a pessoa se conecta com outra situação, outra conexão que traz ali um benefício para a saúde emocional dela, né? Entendeu? Então, voltando a essa questão. Então, ele precisa sim, ele precisa estar dentro do CRP e ser registrado para ser psicólogo. Então, ele pode atuar dentro do esporte, na educação, no trânsito, no tribunal de justiça. Já o psicanalista, apesar dele ter uma formação de 2 anos, ele não pode, né, atuar, por exemplo, no esporte. Ele não pode atuar dentro de um tribunal, ele não pode atuar, por exemplo, em outro local que eu estou falando aqui, dentro de uma polícia federal. Não, porque ele não faz laudos, né? Então, por ele não fazer laudo, ele não pode atuar dentro desses órgãos que precisam de avaliação psicológica, que precisam principalmente de testes. Então, testes psicológicos é somente do psicólogo, tá? O psicanalista, ele tem uma abrangência grande porque todos nós tivemos uma infância. Todos. Não existe um ser humano aqui na face da Terra que não teve uma infância, que não teve um trauma, que não teve uma situação que hoje precisa ser resolvida. Então, o terapeuta, o psicanalista, ele trabalha na emoção, ele trabalha ali na crença, ele trabalha ali no estado que trouxe dor para aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu recebo um paciente que ele está com dor, eu posso atendê-lo, eu posso fazer ali um processo terapêutico, mesmo que eu não seja psicólogo, mas eu sou terapeuta e eu sou psicanalista, eu aprendi e hoje entendo que o emocional, que as dores emocionais, ela também machuca, eu posso atender aquele paciente. Você sabe que tudo hoje, quando a pessoa não está bem emocionalmente, ela recebe várias, eu digo assim, somatização no corpo. Então, eu vejo que várias pessoas hoje não conseguem ter uma saúde psíquica, né? Psíquica, por exemplo, dentro da saúde emocional, porque ela está doente. Por exemplo, existem várias pessoas que hoje passaram por situação de luto e não conseguem hoje sair do luto, né? Existe um processo do luto, como vocês sabem, que eu já tive essa live falando sobre o luto. Então, tem pessoas que passaram pelo luto,
passaram por uma situação de estresse, passaram por uma situação de pânico que elas, infelizmente, não conseguiram passar esse processo. Então, o terapeuta e o psicanalista, ele é aquela pessoa que vai conduzir aquele paciente, né, para aquela melhora. Olha aqui, ó. É tão engraçado que o terapeuta, ele tem dentro desse processo terapêutico um papel muito importante, que é o papel da direção. Nós somos um terapeuta que vai dirigir aquele paciente, né, que vai trazer aquele paciente, eu digo assim, uma solução, né? É uma solução, entendeu? É uma solução. Então, quando a gente está diante desse acolhimento, né, dessa direção desse paciente, eu falo assim, aquela pessoa que está na frente daquele paciente para direcionar ele para uma melhora. Uma melhora. Todo terapeuta que está aqui, psicanalista, acorde para uma coisa. Essa conexão que você precisa ter com o seu paciente, ela é muito importante. Eu não estou fazendo aqui uma conexão agora com Deus ou o espiritual, não. Estou falando aqui a conexão do paciente terapeuta. Essa conexão você precisa ter com o seu paciente. É você sentir que ele está com dor e você perceber que a dor daquele paciente também traz uma angústia para você. É tão interessante quando a gente sente esse processo de terapia dentro do consultório, porque quando, uma vez foi muito interessante, uma terapeuta chegou para mim, é até mesmo uma amiga minha, né? Ela chegou para mim e disse, Vivi, teve um dia que eu fui atender a psicóloga, até falar o nome dela aqui, né? A minha amiga, Telane. Ela foi atender um paciente e o paciente estava com uma dor tão horrível, um sofrimento tão grande que ele estava sentindo, uma situação de perda que ele teve da esposa. A esposa chegou a falecer, infelizmente, né? E ele chegou para ela com aquela dor ele estava tão mal, tão sentido, que até ele falar, a voz dele tremia. E aí ele chegou para ela e disse assim, Telane, doutora, como eu consigo sair desse estado angustiante que eu tô? E ela disse que olhou para ele, ela sentiu a dor dele tão grande que os olhinhos dela começou, né, ela, assim, ficar cheio d'água e ela quase chora. E aí quando ela terminou a sessão, ela falou comigo, Vivi, eu quase choro na frente do paciente. Aí eu disse assim, e você tá se sentindo culpada por causa disso? Ela disse assim, não, mas eu pensava que eu ia chorar. Mas você se conectou com a dor do paciente. Claro, gente, que a gente não vai chorar na sessão, né? Porque nesse momento não é a gente que está precisando de ajuda, mas o nosso paciente. Mas ela sentiu a conexão daquela dor com aquele paciente. E o desejo dela foi tão ardente de ajudar aquele paciente que ela disse, eu vou estudar mais sobre o luto. Eu vou colocar minha cara nos livros e eu vou tirar esse paciente do luto. Eu vou conduzir esse paciente para uma melhora. E aí ela fez esse processo, ela nunca tinha atendido nenhum paciente, ela como psicóloga, nunca tinha atendido nenhum paciente nesse estado de luto. E graças a Deus ela conseguiu tirar aquele paciente do processo de luto. Porque o processo de luto, gente, eles são várias etapas. E uma etapa que a gente sempre fala é a etapa da depressão. Então, nessa etapa da depressão, se ele não sair, ele vai entrar em depressão. Ele entra em depressão, tá certo? Então, o que aconteceu? Ela fez o quê? Ela aprendeu, foi estudar sobre luto. E é tão interessante que na faculdade que ela fez, enfim, a gente não aprende tudo não, gente. A faculdade, ela não vai aprender, vai ensinar você tudo, não. Depois que você sair dessa faculdade, você ainda vai ter que se especializar, você ainda vai ter que estudar, porque cada paciente, eu falo, é único. É único. Nenhum paciente é igual. Então, entenda, quando esse paciente vem com essa dor, né, que precisa, ele está nesse estado e ele precisa ser conduzido para outro, está totalmente legalizado para você atender esse paciente. Transferir, eu falo assim, conduzir esse paciente a uma melhora psíquica. Porque se um paciente que está em luto e ele não sai do luto, ele entra em depressão, ele entra em ansiedade, né? Ele não consegue de jeito, mas é justamente, é proibido chorar sim, né? Por isso que ela se segurou. Mas o que eu quis dizer para você? Que ela sentiu ali
aquela dor daquele paciente. Tem que ter uma conexão, gente. A gente só consegue entender que a gente ama uma profissão quando a gente se conecta. Se não tiver conexão, não existe. Eu sempre falo que quando eu cheguei dentro da terapia, foi porque eu senti a conexão com o outro. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Então, o choro, ele não pode acontecer. Mas ela conseguiu conduzir aquele paciente a sair daquele processo de luto. É tão interessante isso que vocês estão falando, existem vários questionamentos, essa live vai dar questionamento, tá certo? Vai dar questionamento, né? Porque eu não atendo há 2 anos, 3 anos, já atendo mais de 5 anos dentro da terapia, né? E uma coisa que eu percebo é o que a faculdade ensina e o que a faculdade não ensina. Então, dentro dos meus atendimentos, eu percebo que se não há uma conexão com o teu paciente, você vai ser robótica. Desculpa, tá? Mas a realidade é essa. Então, a maioria dos meus pacientes hoje tem resultado. Não que eu vou chorar, porque eu jamais vou chorar na frente do meu paciente. Não que eu vou derramar em lágrimas, porque jamais eu vou me derramar dentro daquele consultório. Mas eu me conecto com o meu paciente. E se eu me conecto com o meu paciente, eu consigo alcançar a dor psíquica dele. E se eu consigo alcançar aquela dor, eu vou ter vontade, impulso, motivação para transferir o meu paciente desse estado para o outro. Senão eu vou ser neutra. Tudo bem, vou ser neutra. E aí? Vai ficar na neutra? Eu tô neutra, o paciente está lá e ele vai vir toda a sessão do mesmo jeito e você não vai conseguir transferir esse paciente num processo doente, precisando de mudança, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sou robótica. Paciente que entra dentro do meu consultório, eu preciso trazer mudança para ele. Tá certo? Eu preciso estar demandando. Porque o que acontece? Vejo um monte de psicóloga, um monte de especialista, de analista, enfim, de terapeuta fracassado, triste na profissão. Por quê? Porque o paciente entra no consultório, ele faz a primeira escutativa, faz o primeiro acolhimento, o paciente retorna, e aí o paciente percebe que não tem melhor, o que ele faz? Vai embora. Vai embora, não volta mais. Vai embora. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Essa live aqui vai incomodar muita gente. Não tem problema não. Deixa incomodar. Mas sabe o que acontece? Você quer ser é isso que eu vou mostrar pra você. Sabe qual é a diferença de um psicólogo, um terapeuta, um analista diferente hoje? Um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo diferente é aquele que se conecta com o paciente e entende que ele não tem só uma escutativa, que ele precisa mudar aquela história daquele paciente. Eu preciso se conectar com aquele paciente e para que ele retorne para mim, que ele possa pelo menos estar no processo de evolução. Tá certo? Então eu vejo um monte de psicóloga aí chateada com a profissão porque não consegue ter resultado e não consegue ter paciente. Então psicóloga de diferença hoje ela vai ter que entender uma coisinha aqui. Tem que ter conexão. Tem que ter conexão com o paciente, gente. Se você ficar sempre neutra, você não vai conseguir de jeito nenhum ser uma boa profissional. Entendeu? Entendeu? Então todos nós, por isso que é tão importante quem faz a psicologia, quem faz a psicanálise, quem faz terapeuta, fazer terapia. Porque se eu não entendo como funciona a terapia, como que eu vou transformar a vida de alguém? Pronto, agora você falou tudo, Aline. Por isso que muita gente se forma e a diferença está no plano de tratamento. É justamente isso. É justamente isso. Eu vejo um monte de psicóloga boa, eu conheço amigas minhas que tem vários resultados, que quando elas falam de pacientes que mudaram de vida, meus olhinhos começam a encher d'água, porque é uma missão, gente, é uma missão, a terapia é uma missão de vida, e a terapia mudou a minha vida, e se ela mudou a minha vida, eu preciso que ela mude a vida de outras pessoas. Então por isso que até hoje eu faço terapia. Porque eu sei que se eu não fizer terapia, eu não vou entender o processo terapêutico. Eu não vou entender. Eu vou falar para o paciente que é boa, mas eu não experimentei essa terapia. Então não tem como eu mostrar para o outro se eu não experimentei.
Então, voltando para o foco. Primeiro, entender as profissões até onde você pode ir, né? Você não é psicólogo, então você não pode fazer avaliação psicológica, você não pode fazer teste, né? Você não pode passar medicação, você também não pode dar laudo psicológico. Você tem que saber que você tem um limite, né? Então, depois disso, entendendo aonde você está enquadrada e que tipo de paciente eu posso atender, porque também tem isso, pessoal. Porque também tem isso. Se eu não souber qual é o meu limite e que tipo de paciente eu estou apta a atender, eu vou fracassar. Por exemplo, pegar pacientes que estão com transtornos bem graves, né? Um psicótico, um esquizofrênico, um borderline. Terapeuta pode atender esse tipo de pessoa? Terapeuta está preparado para atender um borderline? Está preparado para atender um esquizofrênico, um psicótico? Então eu preciso entender que a minha profissão, ela é minha missão de vida, mas eu também tenho limitações. Então vai ter um momento que você não vai poder. Aí quem vai aprender é o seu colega que é psicólogo. Aí existe o que? As parcerias. Parceria, entenda isso, parceria. Então vai vir aí um colega seu que é psicólogo, você vai encaminhar aquele paciente para ele, né? Um colega seu que é psiquiatra e você vai encaminhar aquele paciente para ele tomar uma medicação. Então vai ter situações que não vai estar no meu poder resolver, gente. E isso não é feio, não. Isso não é feio, não. Por exemplo, tem vários psicólogos que não atendem casal, já tem outros que atendem, né? Trabalham com constelação familiar, hein? Já tem outros que não querem atender criança, querem atender adolescente. Então, todos nós temos que entender, aqui que é muito importante, nem todo mundo a gente vai poder atender. Então, se eu não estou apta a entender o que é a esquizofrenia, eu nem estudei para isso, não fui buscar sobre isso, não sei o que é um psicótico, eu não sei o que é realmente um transtorno mental grave, eu não sei o que é uma ansiedade grave, eu não vou poder atender aquele paciente. É até uma pergunta muito interessante que me fazem assim: será que eu posso atender esse tipo de paciente? Só esse será? Será que eu posso atender esse paciente? Só esse nome, será, né? Esse será já diz que você não está apto para atender esse paciente. Que tipo de transtorno precisa ser acompanhado por um psiquiatra? O problema é que muita gente tem tabu. Exatamente. Aline, tem transtornos mentais, certo? Grave, por exemplo, psicótico, é uma coisa muito grave. Que realmente, se ele ficar só na psicoterapia, ele não vai melhorar, entendeu? Ele não vai melhorar. E aí, o psicólogo, ele chega até aqui, depois daqui é o psiquiatra. Então, infelizmente, vai ter paciente que não vai querer ir para um psiquiatra e você vai estar arriscando a sua profissão, a sua ética profissional de continuar com esse paciente, porque se esse paciente, ele vier a um suicídio e ele não tiver medicado, infelizmente, a gente fala assim, né? Pode arriscar o quê? De você levar alguma culpa, enfim, porque aquele paciente não está sendo medicado. Então, vai ter situação de paciente que eu vou ser muito sincera com ele e vou dizer: eu só vou atender você quando você for para um psiquiatra e você retorna para mim com essa medicação e com esse laudo, para que a gente comece a fazer essa terapia. Isso, não tem como eu atender alguém na terapia se eu não passei por essa terapia. Então, vamos lá, vai ter situação que nem todo mundo você vai atender. Por exemplo, terapeuta, vamos dizer que, por exemplo, a pergunta que eu recebi hoje: eu posso atender um paciente em pânico? Aí eu pergunto: você sabe o que é um pânico? Você estudou sobre pânico? Né? Você buscou informação nessa especialização falando sobre pânico? Então, o pânico, ele pode ser atendido por um terapeuta, um psicanalista também. Porque não é um transtorno mental grave, que precisa de uma intervenção, urgência de uma psiquiatria, mas é um transtorno sério e que muitas das vezes ela faz com que a pessoa, né, não saia de casa, não trabalhe, vive sobre estresse direto, então vai trazer prejuízo para ela,
né? Então, se você pegar um paciente que está em pânico, cabe você, terapeuta e psicanalista, ser muito correto e dizer, eu posso sim, posso, né, começar um processo terapêutico para ele, para que ele saia do pânico. Como, por exemplo, a ansiedade. Muitas das vezes a ansiedade, ela precisa de medicação e outras vezes não. Eu tenho um paciente com ansiedade que até hoje não tomou medicação. O que eu fiz com ele? Eu fiz um processo terapêutico de várias sessões, processo de mudança de hábito, um processo de mudança de comportamento. E aí o que eu fiz? Para academia, né? Vários dias precisa ler mais, precisa sair mais com o marido, né? Desestressar mais, tentar controlar a ansiedade com outras medicações que não seja tarja vermelha, tarja preta, mas muitas vezes o natural resolve. Então eu consegui conduzir meu paciente nesse processo terapêutico, mas muitas vezes o terapeuta, o analista não está apto a fazer esse processo para tirar esse paciente de ansiedade. Então não adianta. Então, a limitação somos nós que fazemos. Como eu falei, tem a profissão da psicologia, teste psicológico, né, avaliação do Detran, avaliação bariátrica, que é um psicólogo. Ninguém mais pode fazer, só o psicólogo. Só que tem várias outras situações da nossa psique, como ansiedade, depressão. A depressão precisa de medicação também, mas também precisa de terapia. Paciente mais grave, aí sim, se eu não estou apta a atender um borderline, atender o esquizofrênico, eu passo para o psicólogo, que aí o psicólogo, ele estudou sobre esquizofrenia, ele estudou sobre borderline, ele estudou sobre essas situações mais graves, tá certo? Mas, eu sempre falo, tem psicanalista, tem terapeuta que pega um psicótico, um depressivo, que ele consegue conduzir esse paciente a uma sessão terapêutica juntamente com a medicação, entendeu? Só que não tem como o terapeuta, o psicanalista ficar com esse paciente só na terapia sem medicação. Não vai ter êxito nenhum. Não vai ter êxito nenhum. Exatamente. Exatamente. A escolha dele ir para a psiquiatria. Eu sou muito sincera com as minhas coisas. Se eu perceber na avaliação que eu faço com esse paciente que ele é um psicótico, né, que ele está tendo surtos, visões, audições, né, ele está vendo, está ouvindo, e se eu disser assim para ele, olha, você precisa ir para o psiquiatra, e aí se ele se negar, eu digo assim, pois então vamos fazer o seguinte, eu não estou prestando, eu não estou recusando te atender, mas o seu quadro é sério e eu só posso iniciar um processo terapêutico quando você estiver medicado, porque isso aqui eu falo que é um conjunto, medicação, terapia. Então o seu quadro é um quadro grave que precisa de medicação, então o senhor se permite, né, nesse momento de estar no psiquiatra, começar aí, né, um processo medicamentoso. Aí se ele aceitar, eu marco a sessão com ele de volta, ele vem pra mim e a gente faz aí o processo terapêutico, tá bom? Com certeza. Eu sempre falo, Aninha, 50 dele, 50 meu, né? Então vamos lá. Então nem todo paciente o terapeuta vai atender. Então eu digo que esses, né, paciente mais grave, esquizofrênico, esses pacientes são realmente bem difíceis, que tá tendo surto direto, que muitas das vezes precisa ser internado em um hospital mental. Nesse momento, o terapeuta ele precisa de ajuda do psicólogo. Ponto, gente. Psicólogo, assistente social, psiquiatra. Por isso que o Instituto ele tem esse profissional. Porque, por exemplo, se um terapeuta, um psicanalista atender um paciente grave e perceber que ele está em intenção de suicídio, que ele está precisando ser medicado com urgência, intervenção, e ele não está conseguindo ter esse resultado, ele faz uma transferência desse paciente para um psicólogo, enfim, ou para um psiquiatra, né? Vamos lá. Vai ter, como eu falei, tem doenças mentais que realmente é da parte da psiquiatria, tá? Outra coisa, gente, como é que eu consigo ter resultado na terapia? Cadê a Lívia?
A Lívia tá por aqui, Lívia, manda um sinal pra mim. Ó, primeira coisa também, a gente já falou sobre as profissões, pra você entender que o psicólogo tem o CRP, que é regulamentado pelo CRP, enfim, que são ele abrange várias outras escalas, né? E segundo, ter essa conexão com o paciente faz com que o terapeuta consiga ter mais resultados, né? Precisa ter essa conexão com esse paciente, tá certo? Lembrando como, por exemplo, vai ter um paciente que ele vai ser ateu, que eu não vou precisar falar de espiritualidade para ele, não vou precisar. Eu vou conduzir ele na terapia onde? A questão do comportamental, a questão dele mudar o estilo de vida dele utilizar mais a visão para ele, aumentar a autoestima. Então, eu vou conseguir conduzir ele ali nessa parte mais do comportamento, né? Só que já tem outros pacientes, como eu estava no consultório e a pessoa falou assim, eu tenho percebido, Vivi, que eu tenho ficado pior depois que eu desconectei com Deus. Ela mesma falou para mim. E aí quando ela falou isso para mim, eu disse, pronto. Então se você tá falando isso para mim, você considera a espiritualidade um fator importante dentro da sua depressão, dentro da sua ansiedade? E a mesma falou, sim. Então volte a ter essa conexão. E hoje, graças a Deus, ela tá aí evoluindo cada vez mais. Por quê? Porque ela mesma percebeu que quando ela estava conectada mais com o mundo espiritual, ela recebia mais harmonia, alegria, felicidade, enfim, entendeu? É isso, a gente saber entender onde a gente pode estar enquadrado. Se o paciente dá liberdade, você fala. Se aquele paciente não, ele é neutro, tudo bem, muda o comportamento, muda o hábito, né? Isso tudo ajuda, tá bom? E como a Aninha falou, vai vir... A gente não vai escolher paciente, né? Vai vir todo tipo de paciente. Nós precisamos estar consciente que o que vai falar mais alto é a nossa profissão e a nossa empatia. Então, nós estamos ali não para julgar, mas para ajudá-lo, tá certo? E aí, como eu já falei aqui, então nós não somos perfeitas, a gente precisa entender isso também. A gente até teve uma imersão com o Bruno, né, domingo, e a gente falou a respeito, né, de que nós não somos perfeitas, ninguém aqui é perfeito, nós estamos em construção, nós estamos em desenvolvimento, e o importante, antes de você começar a atender e ter uma história de sucesso dentro da terapia, é você ter esse autoconhecimento de você, tá? Fazer terapia é importante. E outra coisa, gente, uma coisa importante, pessoas feridas, elas não vão conseguir se conectar com o outro. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui é como se fosse você, né? Aqui é você, bebezinha, lá nos seus 5 anos, é uma mini, né, gente? Com seus 5 anos, né, 5 anos, 6 anos, entendeu? Aqui é você. Esse você aqui, certo? Ela foi criança um dia, concorda comigo? Olha o que eu quero falar pra vocês, nós não somos perfeitos. Nós temos histórias de vida. Então, todos nós temos história de vida. Todo mundo que está aqui, que é terapeuta, que é psicanalista, que é psicólogo, teve uma infância e tem uma história. Então, aqui é você. Como eu posso ser um terapeuta de sucesso diferenciado se essa criança aqui, ela está aqui, ela cresceu e virou essa criança aqui. Aliás, agora você é adulta, né? E aí você adulta, o que está acontecendo? Você hoje é adulta, só que a criança ferida, ela ainda existe dentro de você. Então, se essa criança aqui que foi ferida um dia, que foi machucada, né, que foi aí, enfim, traumatizada, ela ainda existe em você, essa mulher hoje, ela não vai conseguir, né, ter um desenvolvimento maior dentro da sua carreira de terapeuta, porque ela está bloqueada. Aí o que acontece? Eu não sou capaz de me expor na internet, eu não sou capaz, olha as crenças, eu não sou capaz de conduzir meu paciente a um processo terapêutico, eu não sou capaz, né, de conseguir paciente, eu não sou capaz, enfim, de se tornar uma psicóloga, um terapeuta, um analista, porque existe uma crença limitante aqui dentro de você
que traz um bloqueio nessa sua nova profissão. Então a terapia, ela vai tratar essa sua criança ferida, ela vai tratar esses traumas que você tem, para que você possa o quê? Se destravar. E quando você se destrava, se desbloqueia, como eu sempre falo, você não vai ser perfeita, vai continuar não sendo perfeita, mas você vai ser sarada e tratada. E quando você é sarada e tratada, você consegue desenvolver, né, aí eu falo, deixa eu ver quem tá mandando a mensagem aqui, deixa eu ver se você vai conseguir ter uma profissão de sucesso porque você vai estar vazia de dores emocionais. Então, meninas e meninos que estão aqui, que estão aí querendo deslanchar nessa carreira, não tem como você deslanchar nessa carreira antes de você tratar essa história que você viveu, antes de você estar na terapia, antes de você se autocurar, antes de você buscar. Então, a pergunta é aqui. Exatamente. Como aqui eu coloquei, como posso iniciar minha carreira? É isso aqui. Primeiro, iniciar como? É a primeira pergunta que não quer calar. Primeiro, entendendo qual é a sua profissão, né? Entendendo que é terapeuta, que você não pode atender todo tipo de paciente, mas você pode atender paciente ou cliente dentro do que você aprendeu e desenvolver um processo terapêutico com ele e ser uma profissão maravilhosa, né? As meninas que atendem comigo nas escolas recebem aí os alunos da rede pública e só elas entrarem na sala ali, estar naquele momento de acolhimento, de receber aquele paciente, o paciente chega ali totalmente cheio, né, angustiado, começa a chorar, botar para fora aquela dor. Quando eles terminam aquele momento, às vezes a gente nem fala nada. Acho que quem tá aqui já percebeu isso, né? As meninas Marineide e a Eude, nem fala nada, só eles chegarem ali descarregar aquela dor que está acontecendo com eles. Quando eles saem daquele momento ali, eles já saem outra pessoa. Então, assim, imagine só se eu recebo um adolescente nesse meu consultório ou dentro dessas escolas que sofreu abuso e eu fui abusado na minha infância. Imagine só o gatilho emocional que vai ser, né, desenvolvido em você nesse abuso. Ou, por exemplo, você recebe uma criança que está sendo violentada pelo pai, pela mãe, enfim, e você passou por uma situação de violência, e aí você não foi para terapia, você não foi curar essa criança, você não foi desenvolver esse momento aqui de terapia com eu, e aí você vai acontecer o quê? Será que você vai conseguir atender esse paciente? Será que você vai atender essa criança? Não vai, porque vai mexer no teu emocional, como a Laninha está falando aqui. Na verdade é um risco você não está na terapia para ser um terapeuta. Não tem como eu chegar aqui para você, vai lá, joga na internet que você é terapeuta, vai lá, vai fazer sucesso, vai lá, vai crescer, vai lá, vai arrebentar, sem eu antes fazer você ter essa consciência que para você ser um terapeuta de resultado, ser um terapeuta de conexão, sem ser esse terapeuta que vai conectar com o teu paciente, se você não tiver tido essa criança curada. Então, vamos lá. Entenda, nós não somos perfeitas. Nunca vamos ser. Nós podemos errar, gente. Nós podemos sim cometer algum erro, mas eu preciso entender que essa conexão com a minha história, ela precisa ser vista, ela precisa ser tocada, ela precisa ser tratada. Se eu não curar essa criança, eu posso fracassar na minha profissão, entendeu? É como a Laninha falou, a gente está sempre em aprendizado, tá? E aí, como você pode desenvolver a carreira? Primeira coisa, tratando a criança que você sofreu. Por exemplo, se eu fui traída, se eu fui deixada para trás, se eu fui abandonada, e aí eu recebo um paciente, ou um adolescente, ou uma mulher, ou um homem que está passando por essa situação, né, de traição. Pode fazer, Tati, de traição, de situação de abandono, e aí você recebe aquele paciente, vai justamente se conectar com a tua dor, e você não vai conseguir ter um resultado para ele. Não vai, tá? Pode fazer a pergunta, tá, gente? Então, deixa eu só voltar aqui para você. Como eu posso iniciar minha carreira? Primeiro,
primeiro alinhando as coisas. Vamos alinhar essas coisas aqui, vamos alinhar, né? Vamos alinhar essas coisas. Primeiro, entender o que é psicólogo, o que é terapeuta, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? Será que atender um psicótico eu vou conseguir? Será que atender um esquizofrênico eu vou conseguir? Não, Vivi, eu não vou conseguir, não tô apta para isso. Mas atender uma mulher com baixa autoestima, atender uma mulher que está saindo de uma separação, atender uma jovem que está precisando melhorar, está precisando melhorar na sua autoestima, precisando melhorar o seu comportamento, está precisando sair do emprego, está precisando sair do luto. Olha o tanto de situação que um terapeuta pode trabalhar dentro da terapia, né? O terapeuta não precisa atender só psicótico não, gente. Psicótico dá trabalho. Não precisa atender só esquizofrênico não. Esquizofrênico é perigoso. Então nós precisamos entender que vai ter situação que se eu não tiver apta para trabalhar, eu posso até piorar a situação do meu paciente. Fazer ali um manejo errado e eu piorar a situação do meu paciente. Quando você se sente curada e o seu redor, a família não é curado, o ponto que irá tocar poderá fazer o mesmo. Peraí, não entendi. Quando você se sente curada e ao seu redor, o familiar não é curado, a ponto que irá tocar, poderá fazer isso mesmo. Eu acho que ela quis dizer assim, né, gente? Ela é curada, mas tem alguém ao redor dela que não é curado. Porque assim, o outro que não é curado, ele vai desenvolver gatilhos emocionais. Então esse gatilho emocional, ele vai jogar para você. E aí esse gatilho, mesmo que você tenha sido curada, se esse gatilho ele for lançado sobre você, ele pode novamente ativar o teu gatilho. Então sempre a gente fala, pessoas tóxicas, a gente acaba ficando tóxicas, entendeu? Então muitas das vezes aquela pessoa que fala com você gritando, abuso psicológico, você não vai ficar bem, porque você está recebendo aquela descarga que não é boa para ti. Então, abuso psicológico, agressão psicológica, palavras que lançam sobre você, vai desenvolver um gatilho emocional. Não tem como, gente. Vai desenvolver. Ela está perguntando aqui, por exemplo, se ela foi curada, mas alguém que está ao redor dela não é curado. E aí ele começa a jogar esses gatilhos emocionais para ela, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem grande. Houve traição, por exemplo, houve traição. E aí a mulher, né, se auto-perdoou. Por exemplo, ela traiu o marido, ela se auto-perdoou. E o marido disse que perdoou, mas de vez em quando fica lançando ali as setinhas, né, as palavrazinhas. Então o que vai acontecer? Vai ter um gatilho emocional, vai retornar aquela dor psíquica. Porque ele está sempre lançando aquela palavra, está sempre trazendo a memória daquele gatilho emocional. Mais ou menos isso, acho que foi isso que eu entendi. Não é isso, Patrícia? Exatamente. Pessoas tóxicas tornam pessoas tóxicas. Então, vamos lá, gente. Então, nós não somos perfeitas. Essa criança... Ai, é isso, Milani. Ai, meu Deus do céu. Então, é isso, entendeu, gente? Então, nós precisamos entender que o gatilho emocional, ele vai despertar novamente uma dor. Então, se você tá com uma pessoa que tá ali sempre lembrando uma traição, que está sempre lembrando uma situação que você fez de errado, você vai adoecer, meu filho. Que a pior coisa que tem é você ter uma pessoa ali do seu lado sempre te enchendo o saco, dizendo que você errou, dizendo que você fez isso de errado. Vai desenvolver ali uma dor psíquica. Não tem como. Você nem fazer terapia. Leninha, faz terapia nele, tá precisando. Corre. Então é isso, gente. Essa criança ferida, ela precisa ser tratada. Eu não sei cadê a Liva. Acho que a Liva tomou chá de sumiço, né? Enfim, eu convidei ela para ela falar um pouquinho, mas eu não sei cadê ela. Não sei o que aconteceu, se o celular descarregou, enfim. Não sei cadê ela. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui uma mensagem para ela. Eu nem sei porque ela não tá aqui. Então é isso, gente. Retornando. Hoje foi como como iniciar essa questão da terapia, né? Como posso iniciar minha carreira de terapeuta? Primeira coisa, alinhando o que é psicólogo, terapeuta e analista. Precisa entender o que é isso. Segundo, tem que ter uma conexão. Pessoas que vêm para terapia só por causa disso aqui, ó, por dinheiro, não vai ter sucesso, não. Apesar da terapia hoje dar dinheiro. Mas pessoas que vêm para terapia por causa disso daqui,
não vai ter um bom resultado. Porque para você ser um bom terapeuta, para você ser um bom psicólogo, para você ser um bom analista, você precisa gostar de pessoas. Você precisa se conectar com a dor do outro, tá? O neutro, gente, eu posso dizer com bastante ênfase aqui. O neutro hoje, ele não funciona mais não. Tá certo? A faculdade ensinou que nós precisamos ser neutro, mas o neutro não funciona mais hoje não. Se eu não tiver uma conexão com o meu cliente, uma conexão com o meu paciente, eu não vou ter resultado. E isso ninguém me tira. Eu só estou conseguindo ter resultado na clínica porque os meus pacientes, eu tenho conexão com eles. Eu assumo o processo juntamente com eles. Eu digo, não, você não vai ficar no estado que você tá. Cuida, muda isso daqui, né? Vamos transformar essa vida aqui. Então, assim, não tem como eu ficar neutro. Se eu ficar neutro, eu não vou ter resultado. Me desculpa. Quem não tá gostando da minha abordagem, me desculpa. Mas hoje tem que ter uma conexão. Não tô falando com conexão com Deus, conexão com você e seu paciente, tá? Eu preciso ser um condutor de mudança para aquele paciente. Por exemplo, não vou forçar ele no psiquiatra, mas eu chamo ele para sentar e digo aqui, vem cá. Você não quer ir pro psiquiatra por quê? Qual o tabu que você tem? Por que você acha que o psiquiatra é um erro? O que você acha que você não ir na psiquiatria é um erro? Você não acha, por exemplo, que errar é o que você está fazendo? Se permitindo ficar doente, deixando de lado a vida que você merece ter? Olha as minhas palavras com aquele paciente. Então, eu não estou convencendo, mas estou mostrando para ele uma visão diferente. E aí, o que ele vai pensar para mim? Ela tem razão. Eu vou me auto-ajudar. E eu vou nesse psiquiatra. Eu vou quebrar o meu tabu. E ele acaba indo, gente. Entendeu? A conexão. Terceiro, entender que não é todos os pacientes que eu vou poder atender. Vai ter paciente muito grave, que vai precisar de internação. Vai ter vários surtos. Vai estar em pensamento de suicídio direto. Vai ligar para você, vai dizer que quer morrer, que vai querer se matar. Então, será que esse paciente você consegue atender? Não, Vivi, eu não consigo atender esse tipo de paciente, né? Paciente mais agressivo, que está em idealização de suicídio. Tudo bem, você não tem como atender. Na hora que você perceber que esse paciente está nesse momento crítico, você pode passar por alguns dos psicólogos que o Instituto tem, não tem problema. Não tem problema, isso não é feio. Eu já teve paciente que eu não atendi, gente, eu mandei pro Bruno. Bruno, segura ele aí, é pra ti isso aqui, né? Teve paciente que eu disse, não tem condição de eu atender esse paciente não. Vai lá, manda pro Bruno, né? Vai lá, Bruno, atende esse paciente, tá bom? E eu explico pro paciente, olha, é o seguinte, esse seu quadro, eu vou encaminhar você para um colega meu. Esse colega é tão bom como eu, e ele vai te atender do jeito que eu, né, gostaria de atender, mas não é o momento que eu posso te atender. Então, eu vou te caminhar para ele e conduzo esse paciente para um próximo, enfim, outra pessoa que possa ajudá-lo. Isso não é feio. Não é feio, né? Feio é a gente continuar com aquele paciente sem ter resultado, tá certo? Então, saber que a gente não é todo mundo que a gente vai atender. E o quarto que a gente falou aqui foi a gente entender que todos nós temos uma criança ferida. E essa criança ferida, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser vista. Olha aqui a criança, né? Essa criancinha, ela cresceu e ela continuou ferida. E se essa criança continuar ferida, ela não vai ter resultado. Ela vai ter crenças limitantes. Ela vai ter crença que ela não vai ser boa nunca, que ela nunca vai prestar como terapeuta, que ela nunca vai ter resultado, que ela nunca vai ganhar dinheiro, que ela não merece ganhar dinheiro, que ela merece ser pobre, que ela merece paciente de R$30, que ela merece paciente de R$50. Então, essa criança aqui, ela tá cheia de crença limitante e que se ela não for tratada dentro da terapia, ela não vai ter sucesso como terapeuta. Não vai. Exatamente. Tá certo? E amanhã, gente, já que eu falei dessas etapas de alinhamento, amanhã não, na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre como crescer. Aí sim, são técnicas, depois que você fez esse alinhamento da psicologia com a terapia, a conexão, saber que não é todo paciente que você vai poder atender, que isso não é feio, que você pode ter um parceiro ali, um psicólogo, um psicanalista que você pode encaminhar, ou até mesmo um terapeuta que está
tá bastante assim avançado, maior do que você, né? Sobre isso. É sobre você, exatamente. E terceiro, curar essa criança ferida. Tá certo, gente? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. E olha o que a Claudinha falou, ó, muito interessante. Temos que ter consciência que não podemos pôr nossa vida em risco, justamente. A nossa vida também, ela é preciosa, viu, gente? Ela é essencial. Então, se o paciente, ele é um paciente grave que você não pode atender, não custa nada você encaminhar para um psiquiatra. Olha, o seu caso aqui é psiquiatria. Quando você estiver medicado, quando você tiver passado as crises, né? Quando você estiver melhor, aí você vem fazer a psicoterapia. É tão interessante que tem paciente que não pode nem fazer terapia naquele momento. Porque só em tocar na dor daquele paciente, ele pode ter um surto e pode tentar suicídio. Por exemplo, se ele estiver em crise, se eu tocar, por exemplo, no abuso que ele sofreu, ele vai entrar em crise. Em crise. E esse cara, ele cometer suicídio. Então, nesse momento, ele precisa de quê? De acolhimento. Psicoterapia é aquele momento que você percebe que o paciente, ele já está melhorando, ele já consegue falar, né? Aí você traz para que a gente possa tratar. Vai ter momento que é a medicação, gente. É a medicação. Ou, muitas das vezes, infelizmente ou felizmente, um internamento. Como eu já vi várias situações de paciente ter que ir lá para o hospital. Ficar lá 15 dias, 30 dias, até melhorar. Então, a gente não é Deus, né? A gente não somos a Mulher Maravilha. Vai ter situação que a gente vai estar limitada. E isso não é feio, não. Tá certo, gente? Com a sua vida e com o do outro, exatamente. Exatamente, Laninha. Não vai. Não vai porque, assim, eu percebo na próxima que a gente vai ter, que é como crescer na profissão, que aí eu vou dar umas dicas pra vocês de como eu comecei o consultório. É justamente isso, já vou encerrar aqui agora 10 horas, né? Não sei cadê a Lívia, acho que a Lívia descarregou o telefone e sumiu do mapa. Então, assim, como crescer nessa profissão, né? É interessante porque eu vou mostrar pra vocês como funciona isso, como eu comecei, qual foram os primeiros resultados. Hoje a maioria dos meus pacientes são indicação e pelo Instagram. Gente, a maioria dos meus pacientes são indicação e pelo Instagram. Então, assim, eu foco no resultado do cliente. Se eu foco no resultado do meu cliente, do meu paciente, como, por exemplo, entrar um paciente com ansiedade grave, né? Eu preciso fazer o quê? Eu também falo, Aline, e diz que psicólogo, terapeuta, psicanalista não pode falar. Eu falo pelos cotovelos também, viu? Então, não escuta essas palavras do povo, não, viu? Eu também falo pelos cotovelos. Então, assim, vai vir paciente com ansiedade que eu posso melhorar o estado dele sem medicação. Posso, gente. Se ele me permitir melhorar o estado dele com mudança de hábito, né? Voltando para academia, alimentação, fazendo terapia, entendendo por que ele está ansioso. E aí vai melhorando. Vai ter situação que o paciente ele não vai ter êxito naquele momento, ele vai precisar da medicação. Então, nós temos que entender como eu posso conduzir esse paciente, tá certo? E é isso, gente. Eu quero fazer aqui um desafio com vocês para a gente encerrar. Eu não sei se vocês já fizeram. Cadê o povo? Tá saindo da live o povo, é? Vamos lá. O que vocês vão fazer? Primeiro desafio dessa nossa primeira etapa. Você vai pegar uma folha em branco, tá? Você vai riscar bem no meio dessa folha. Ó, assim. Estão vendo? Vocês vão riscar essa folha bem no meio. Bem no meio. Certo? E aqui, do lado direito, vocês vão colocar, por exemplo, né? Minhas capacidades. Anotem aí, capacidade. Tô terminando, gente. Do outro lado, as minhas incapacidades. Notaram, gente? Minha capacidade e minhas incapacidades. Por exemplo,
Eu falei algumas coisas aqui que você pode fazer ou não. Por exemplo, a minha capacidade que eu percebo hoje, né? Eu tenho muita conexão. Aí o que eu fiz aqui? Bora fazer, pessoal. Conexão. Outra capacidade que eu tenho, certo? Eu percebo muito isso em mim, né? Eu tenho uma condução com o meu paciente de resultado. Eu consigo pegar esse paciente que está aqui e fazer ele chegar no nível que ele quer. Então, eu tenho uma capacidade de condução. Como a Laninha falou, né? A Laninha falou assim, eu falo demais. Então, ela é uma pessoa comunicativa. Ela tem uma capacidade de comunicação, tá? E a sua incapacidade. Por exemplo, a minha incapacidade ainda, né, que eu percebo, né, dentro desse rol, enfim, dessa terapia, dentro dessa profissão de terapeuta, psicólogo, ainda que eu percebo que, por exemplo, eu não ainda estou fazendo e preciso fazer, eu não estou apta ainda, é gravar vídeos no YouTube. Eu não gravo vídeo no YouTube. E eu gostaria de gravar vídeo no YouTube. Aí, por exemplo, isso é uma incapacidade? É, porque se eu não faço, isso está gerando em mim uma incapacidade. Eu não estou apta àquilo, não estou apta àquilo porque eu não estou fazendo. Então, incapacidade é tudo aquilo que você não está fazendo, que você não consegue ter, né, ser capaz de fazer, ou ainda não está fazendo. Entenderam, meu povo? Faça esse exercício para que você possa se autoconhecer. Eu sou comunicativa, eu tenho conexão com o paciente, eu sou estudiosa, sou curiosa, tenho essas capacidades, mas eu tenho uma incapacidade. Qual é a minha incapacidade? Insegurança nas redes sociais, eu tenho medo de gravar vídeo. Aí você começa a escrever aqui as suas incapacidades. Quando você terminar, você vai ver como você está se conhecendo. O que são capacitação para você, que você já pode fazer, que você faz, e aquilo que você precisa fazer. Entendeu? Que aí na próxima segunda-feira a gente volta trazendo esse segundo tema, que é o quê? Como crescer na profissão. Tá certo, meu povo? Obrigada a todos que ficaram aqui. Eu sei que a live foi um pouquinho aí meio turbulenta, né? Porque a gente falou muito sobre conexão, sobre código de ética, sobre ter essa questão aí da psicologia de ser neutro, mas eu acredito que hoje o neutro não é tudo. A gente precisa entender que nós, seres humanos, somos complexo. O que é complexo? Bota na cabeça de vocês. Ser humano é complexo, gente. O ser humano não é só comportamental. O ser humano, ele não tem só ansiedade, né? Ele não é só comportamental, ele não é só cognitivo. Não, gente, ser humano, ele é complexo, né? Tem uma questão aí bem forte de observar, tá certo? É isso. Não vou deixar a live gravada, como eu falei pra vocês. E agradeço a todos vocês que estavam aqui, tiveram paciência, foi uma live bem corrida. Tá certo? E o desafio que eu passei para vocês é você colocar a sua capacidade e a sua incapacidade. Quando você diz assim, incapaz, é porque eu vou ser sempre incapaz? Não. Por exemplo, o medo de gravar vídeo. Se você ainda tem medo de gravar vídeo, está como incapacidade aí. Aí você coloca, tá certo? Que aí na próxima segunda-feira eu vou pedir para vocês escreverem aqui, tá certo? Eu vou agradecer vocês todos que estiveram aqui. Lembrando que terapeuta, ó, é missão de vida, é missão, gente. Sinta essa profissão como uma missão, tá bom? Somos sujeitos de transformação. Exatamente, tá certo? Beijo, desculpa qualquer coisa, mas é isso que eu aprendi. E o que eu aprendi, trago pra vocês hoje, tá certo? Entendendo que o ser humano, ele é complexo. Ele tem várias outras questões que precisam ser vistas dentro do consultório. Não ser aquela pessoa só automática, né, robótica. Não seja profissional robótico, mas seja aquele profissional que tem uma visão ampla. Aquela visão que vê o contexto todo. A pessoa como complexidade em tudo, tá certo? Como, por exemplo, essa semana eu conversei com a terapeuta, ela disse assim,
vivi, um paciente entrou dentro do consultório e eu conversando com ele e no começo, no finalzinho, ele falou, e no final ele olhou pra mim e disse assim, doutora, chamou, doutora, eu não sou doutora, sou terapeuta, tá, terapeuta, você não vai me perguntar como é que tá a minha vida sexual, não? minha vida no relacionamento? E aí ela olhou pra ele e disse assim, não, porque você não falou? Aí ele disse assim, mas é porque eu tive vergonha de falar. Então, olha só, a próprio paciente, o próprio cliente sentiu falta de falar da questão de relacionamento. Então, o ser humano, ele é complexo, gente. Tá certo? Ele é complexo. Comece a olhar o ser humano hoje com uma visão assim, cognitividade, comportamento, espiritualidade, né, relacionamento, o social dele, o financeiro dele. Nós somos completos. São várias situações que precisam ser abordadas dentro de um consultório. Tá bom? Claro que o paciente tem que me permitir. Mas é isso. Tá bom, pessoal? Beijo. São 10h16. Não sei cadê a Lívia. Ela não mandou mensagem pra mim. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu ia trazer ela só pra falar um pouquinho com vocês. Tá bom? Mas quem sabe na próxima ela esteja aqui. Beijo. Fui, meu povo.